Olá, pessoal. Meu nome é Neuza Andrade, eu sou graduanda de Psicopedagogia pela Uninter. E esse é o nosso segundo vídeo, né? Nós estamos aí num projeto de extensão com o tema Tirando o Bullying de Cena, detectando e prevenindo. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante, dando sequência ao tema anterior, que é o cyberbullying. Na verdade, é uma versão aí, mais, digamos assim, posterior, né? Uma versão posterior do bullying. Aí, recapitulando o que a gente, né, falou no primeiro vídeo, que a gente falou sobre o bullying, a gente enfatizou algumas leis e alguns números, né? E, na verdade, quando se relata sobre o bullying, né, só voltando um pouquinho, é que a maioria, assim, das pessoas, os amigos, eles podem zoar, né, uns aos outros, é, mas, assim, para algumas pessoas a gente observa que não é só zoação, né, algumas pessoas, muitas vezes, elas podem se sentir magoadas e tem outros que não levam isso tão a sério, né, mas quando vem a mágoa, né, quando extrapola, aí a gente entende que se permanece aquela ofensa, não é mais brincadeira, né? E quando você explica para a pessoa que está com você, né, é sempre importante a gente falar. Por isso que eu sempre a gente relatar, ensinar a criança a fazer isso, adolescente, né? Agora, falando sobre o cyberbullying, já é um bullying online. Ele acontece online. E, e muitas vezes ele pode resultar na atenção indesejada, né? E pode atingir uma grande variedade de pessoas, pessoas desconhecidas. E sempre que isso ocorrer, né, de alguma forma a gente tomar consciência disso, nós pais, amigos, a gente não tem que tolerar. A gente tem que procurar uma resposta, procurar uma saída, né? Por isso que a gente traz esse tema para poder a gente se informar. Acabar com o cyberbullying não é só denunciar os agressores, reconhecer que a gente merece respeito, né? Tanto na vida real quanto no ambiente online, né? Nós vamos para o próximo vídeo, o próximo slide, que vai continuar a nossa discussão. A discussão aí do cyberbullying, né? Como eu já disse anteriormente, eu tinha falado a respeito do bullying. Aí nós vamos dando sequência, nós vamos falar o que é o cyberbullying. É, Dentro da literatura, Biane trouxe. Cyberbullying envolve o uso de tecnologias de informação e comunicação, como e-mail, telefone celular e mensagens de texto de pager. Mensagens instantâneas, sites pessoais difamatórios e sites de pesquisas pessoais online difamatórios para apoiar comportamento deliberado, repetido e hostil, e de um vínculo ou grupo com a interação de prejudicar os outros. Então, aí quando a gente fala do cyberbullying, é sempre essa intenção, né? Só que o cyberbullying ele costuma ser um pouco mais cruel. Que o bullying, como a gente havia mencionado no vídeo anterior, existem aquelas três pessoas, né? O que faz o ato, né? O que está assistindo e o que é sofrido. No caso do cyberbullying, ele é um ato aí, uma ação virtual. Então, muitas vezes a pessoa, a criança, o adolescente, até mesmo nós adultos, né? Isso aí abrange no geral. Ela está sofrendo muitas vezes por pessoas que ela desconhece, né? O cyberbullying aí, ele, no caso, o lado que está sendo atacado não sabe de onde que está vindo, né? E muitas vezes pode não ter por onde escapar, né? E são efeitos aí, muitas vezes, feitos com consequências que prejudicam, né? Mentalmente, principalmente, né? Nós vamos para o próximo slide,
que nós vamos aí, aparece pra gente a vulnerabilidade, né? Em torno de que isso pode, principalmente, né? Na verdade, somos nós, a sociedade um todo. Mas o que pode ser mais vulnerável ao cyberbullying, né? Os adolescentes e as crianças estão em situação de total vulnerabilidade no que se diz respeito às redes sociais, por estar exposto em uma rede que envolve uma gama de informações e pessoas de todo tipo de intenção. Eles estão muito familiarizados com a intimidação eletrônica. Como resultado, muitos administradores escolares encontram dificuldade em mover-se conceitualmente além dos comportamentos tradicionais do bullying para a arena do cyberbullying. A mídia social e a tecnologia relacionada apresentam um enorme desafio. Então, Feuze e Pavey trouxe para a gente, né, essa característica aí de que essa vulnerabilidade, né, porque as crianças muitas vezes elas não têm, os próprios adolescentes, eles não têm maldade, né, no senso comum, e digamos assim. E do que envolve isso, né, que se você postar, se você colocar alguma coisa na internet, se você compartilhar, você está correndo riscos. Então, acho que é bem importante a gente frisar, mostrar, informar, né? E aí, no próximo slide, a gente traz a Brenda traz as consequências, né? Desse ato aí, dessa ação dentro dessas tecnologias. Mesmo os adultos podem ser inadvertidamente presos por seus filhos nesse covil. Ela define aí mais a natureza do cyberbullying, né? O que ele traz? Ele tira a sensação de segurança de estar em casa, né? Duro e ofensivo, permite que a pessoa que está fazendo bullying ou cyberbullying não veja a dor na outra pessoa. Então é bem cruel, né? Humilhante, o público pode ser o mundo inteiro, para sempre. Praticamente anônimo. Pode ocultar a identidade do agressor ou permitir que ele se faça passar por alguém. Não saber quem está cometendo bullying aumenta a insegurança e o mal-estar social. Parece inevitável, o mundo conectado permite que os indivíduos entrem em contato com os outros, tanto para propósitos positivos ou negativos, a qualquer hora e em quase todos os lugares. Então, da mesma forma que nós temos a internet que veio para nos ajudar, nos auxiliar, nós temos que ter cuidado. Antes de passar um celular para a criança, a gente tem que ensinar. A nossa responsabilidade como pais, educadores, principalmente como pais, é a gente instruir a criança, porque ela não tem noção, né, do que pode ser feito, pode, qual atitude pode ser tomada, né, até de uma criança pequena pegar um celular e ver coisas inapropriadas, que vai mexer com a criança, com o emocional, né, para sempre, de um processo aí que a pessoa pega as fotos delas e vê na internet, né, então é um problema que a sociedade tem que se instruir, tem que ter consciência do que está acontecendo para a gente poder tomar as atitudes, né, devidas aí das partes. Então, no próximo slide, a gente, né, vem novamente com as consequências aí, que são muitas. O cyberbullying acaba muitas vezes sendo ainda mais cruel do que o bullying em si, pois traz a impessoalidade, porque o agressor muitas vezes não é identificado, uma vez que há a possibilidade de manter-se anônimo no mundo virtual, que a gente tinha acabado de falar. E essa impessoalidade, essa falta de contato direto com o sofrimento da vítima, acaba sendo um agravante desse fenômeno. O cyberbullying pode trazer consequências drásticas, como a morte ou o suicídio de alguém. O uso da internet para ataques à honra das pessoas tem se tornado uma prática comum, e essas ações têm gerado grandes estragos nas vítimas
do bullying virtual. Então, Oliveira trouxe para a gente, na literatura, em 2018. E aí eu queria só enfatizar, né, os três tipos aí de consequências, né, que eu queria enfatizar aqui a respeito do bullying. Mentalmente, para a gente observar, a pessoa fica chateada, constrangida, incapaz e até mesmo com raiva, né? Emocionalmente, ela se sente envergonhada e perde o interesse pelas coisas que ela ama, porque pela atitude que é feita, né, pelo que está ocorrendo na vida dessa pessoa. E fisicamente, ela se sente cansada, perde o sono e tem sintomas como dor de barriga, né, dor de cabeça. Então, isso aí eu estou falando os pequenos, né, sintomas, além de outros que pode causar, né, é, esse constrangimento aí, que é o cyberbullying. Então, nós vamos para o próximo slide. Só um minuto. Voltando um pouquinho, nós vamos para os números, né? Os números aí. Na verdade, eu trouxe uma fonte aqui da Unicef, 2019, que aqui está falando que no Brasil, 37% dos respondentes da pesquisa, né, afirmaram já ter sido vítima de cyberbullying. As redes sociais foram apontadas como o espaço online em que mais ocorrem casos de violência entre jovens no país, identificando o Facebook como principal. Então, quanto mais acessos aí nas redes sociais, foi citada a fonte da Unicef, o Facebook, né? Aí nós vamos aí com outro número de 36% são adolescentes brasileiros, que informaram já ter faltado à escola após ter sofrido bullying online de colegas de classe, tornando o Brasil o país com a maior porcentagem nesse quesito da pesquisa. Então, é um índice aí alarmante, né? Porque isso mexe com a aprendizagem, mexe com o todo, mexe com a família, né? E nós, estudantes, educadores, né? Nós temos gestores escolares, nós temos a obrigação de estar olhando por essas famílias, né? Porque o que está acontecendo com essas crianças, como eu venho falando desde o início, o que pode ser feito, né? E a questão aqui do cyberbullying, ela é mais um indicador mais forte, né? Porque parece que a situação está se agravando com o tempo, né? Então, nós vamos para o próximo slide, que aí tem uma questão aí de como evitar, né? Que eu trouxe aí, que são dicas que são passadas, né? Que pode ser feito para amenizar, para evitar, porque a prevenção, digamos, é o melhor remédio. Então, o que pode ser feito? Como evitar o cyberbullying? Para evitar o perigo de manipulação dos jovens na internet, a orientação e vigilância dos pais torna-se muito importante. Isso previne que eles sejam vítimas de agressores que buscam alvos fáceis para praticar suas tiranias. Algumas práticas simples devem ser observadas, entre elas, né? Aí eu pontuei aí. Instruí-los, os jovens, né, a não aceitar convites de estranhos nas redes sociais. Então, isso é muito importante. Comunicar imediatamente aos pais caso seja vítima de agressão online e denunciá-lo ao site. Isso também é muito importante, uma informação, né, relevante. Evitar que exponham fotos e vídeos pessoais na rede que possam vir a ser usados para montagens maldosas. Instalar programas que controlem o acesso a determinado site. Hoje em dia tem muitos programas que podem
né, ser acessados e para ser evitado isso daí. E monitorar os sites acessados por meio do histórico do navegador. Eu acho que a maioria das famílias que tem criança, né, a gente está o objetivo aqui é ficar sempre alerta, né? O que a criança está fazendo, com quem está conversando. A nossa responsabilidade, a partir do momento que a gente coloca, eu como mãe, um celular, né, na mão de uma criança que não tem muita informação com relação a isso, é investigar, é olhar, é observar o que ela está assistindo, né, o que ela está vendo. Então, isso é muito importante. E dizer se, ao se postar comentários ou e-mails agressivos na rede, o responsável poderá ser responsabilizado. Então, é muito importante a gente obter essa informação, né? No caso aí, e sempre acolher, né? Acolher sempre um amigo que está passando por essa situação, que a gente, quando alguém está sofrendo, né? Porque a informação, muitas vezes, algumas informações são desconhecidas. É importante denunciar, né? Como eu já falei nas falas anteriores, formalmente, no caso da internet, tirar print, tirar foto, porque a nossa função aqui, como estudante, né, de psicopedagogia, é trazer intervenções, né, dentro da escola, que mexe com a família, né, que tange a família, no sentido assim de prevenir. O que pode ser prevenido? Né? A informação, a prevenção. O que eu posso fazer para isso não acontecer? Quando a gente chega em leis, né, aí já é uma esfera maior e vai mexer muito mais com o adolescente, né, com a criança. Então, quando a gente se trata de prevenção, quando a gente se fala de prevenção, quando a gente pensa que é um amigo que pode estar fragilizado, né, a gente tem que ser gentil, tem que ajudar, oferecer uma ajuda ou uma informação importante, né, e lembrar sempre de denunciar. Denunciar porque tem que parar, de alguma forma. Não é deixar que isso se estenda para causar mais dor e sofrimento ainda, né? E lembrar que a nossa palavra, né, a palavra de nós educadores, família, pais, tem que sempre fazer a diferença, né, na nossa família e com os nossos filhos também. Aí nós vamos prosseguindo. Eu trouxe aqui uma reflexão que todos os vídeos que eu estou fazendo, né? Eu gosto de trazer uma reflexão para a gente poder refletir mesmo o que pode ser feito, né? Dentro da nossa família, dentro da estrutura, como que pode ser estruturada a nossa família, né? Aí eu trouxe, nesse segundo vídeo, eu trouxe Érico Veríssimo, que traz aí, deu a mão a Olivia para ajudar a erguer-se. Ao contato daquela epiderme quente, teve um estremecimento agradável. E quando lado a lado desceram as escadas devagar, ele sentiu como nunca que estava perto de um ser humano, de alguém que era e que existia de maneira profunda. Integra que não constituía apenas uma soma de vaidades, de atitudes, de desejos de parecer. Então, eu acho importante esse apoio entre as famílias, sempre, né, apoio da escola e as informações para poder nós chegarmos no objetivo comum, que é sempre possibilitando uma aprendizagem para os nossos alunos, sem nenhum tipo de sofrimento emocional, né, sem nenhum tipo de constrangimento. E ao final desse vídeo, eu trago aí mais um filme, mais uma indicação de filme, que vai ser Cyberbullying, e ele retrata sobre esse filme, né? Retrata sobre o que a gente acabou de falar, o que eu acabei de falar, e quais as consequências que, infelizmente, para algumas famílias, algumas pessoas, isso acaba em morte. A criança muitas vezes não suporta o suicídio.
Então eu acho que a gente tem que cuidar sempre dos nossos filhos, da nossa família e estar sempre assim no apoio para o que eles precisarem. Né? Eu agradeço a participação de todos pelo mais um vídeo. No próximo vídeo nós vamos estar com outro tema aí. E eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigada pela participação. E vamos aguardar o próximo vídeo. E até mais. Olá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre cyberbullying. Para você que não me conhece, eu sou a Miriam Rodrigues, sou psicóloga e idealizadora da educação emocional positiva. Bem, como eu expliquei para vocês, nós vamos conversar um pouquinho sobre cyberbullying. No vídeo anterior, eu já tinha explicado para vocês sobre a questão do bullying, o quanto que nós temos 3 agentes envolvidos no processo de bullying. Aquele que pratica, aquele que sofre e aquele que assiste. Então, o que é realmente eficaz para que a gente acabe com o bullying? Quando a gente consegue modificar a cultura, quando a gente consegue quebrar essa dinâmica de grupo, onde eles utilizam o bullying para manifestar necessidades emocionais que não estão sendo atendidas. Então, quando a gente consegue implementar uma cultura de escuta, sobre escuta emocional, sobre resolução de problemas, sobre não descontar no outro suas angústias, suas raivas, suas necessidades emocionais não atendidas, quando a gente consegue instituir essa cultura nos 3 agentes, nós estamos sendo agentes de mudança e conseguindo realmente acabar com o bullying. Porém, no cyberbullying, a gente precisa pensar o seguinte, ele é um bullying aumentado, é muito pior. É muito pior. Eu quero que vocês imaginem, só imaginem, vocês, adultos, ok? Adultos já constituídos como sujeito, já com a personalidade já formada, ok? Vocês sendo zoados. E alguém filma. Uma falha sua, um erro seu, você sendo zoado, e essa zoação sendo vista 50 mil vezes, 100 mil vezes, 150 mil vezes, os apelidinhos, os memes, isso não para. E isso incomoda você, sujeito já constituído com a personalidade já formada. É angustiante, a humilhação dói. E a gente sente em nosso cérebro, nas mesmas áreas que nós sentimos a dor física. Rejeição dói. As mesmas áreas ativadas no nosso cérebro, quando nós sofremos uma rejeição, quando sofremos humilhação, são as mesmas áreas relacionadas à dor física. E isso dói demais. Então, vocês visualizem isso acontecendo com um sujeito que está se constituindo. Não está com a personalidade ainda totalmente formada. Está constituindo-se como pessoa, como sujeito. E isso não para. Ele liga na internet, aqueles números só vão aumentando. 24 horas. Vão indo. E algo muito grave que eu falo para os pais, para os educadores, falo sempre isso nos meus cursos. Antes, na nossa época, porque isso eu escuto direto. Ah, mas na minha época sempre teve bullying. Não é a mesma coisa. Porque na nossa época, nós não éramos expostos assim a 100 mil pessoas. Nós éramos expostos no máximo, o quê? A um grupo, ali dentro da escola. E a gente ia para casa, acabava e a gente brincava.
E a brincadeira que a gente fazia, a gente brincava com os amigos da rua ou com os amigos do prédio. Quando a gente brincava, essas emoções positivas que a gente vivenciava pela brincadeira, elas funcionavam como um amortecedor emocional, como se fosse um amortecedor para a gente suportar aquela zoação que a gente tinha sofrido na escola. Só que os nossos jovens de hoje, as nossas crianças de hoje, elas não têm mais esse espaço para brincar. Então o bullying não acaba. E elas não têm nem esse espaço para brincar, para vivenciar essas emoções positivas, para ter esse amortecedor emocional. Vocês percebem o quanto que isso é cruel? Elas vão vivendo nesse estresse crônico, essa dor crônica, essa dor emocional crônica, que é sentida no cérebro como dor física, constantemente, não para. As crianças de hoje, elas não brincam mais, então elas não têm nem como respirar. Então o cyberbullying, ele é muito pior do que o próprio bullying, ok? Então a gente precisa instituir essa cultura onde a gente possa falar das nossas emoções, para que a gente possa auxiliar na resolução de problemas, porque todas essas ações são consequência de necessidades emocionais não atendidas. E eu utilizo o outro para descontar as minhas angústias, antes ele do que eu. Então, quando a gente consegue mudar essa cultura dia após dia, nós estamos acabando também com o cyberbullying. Então, a gente mudar, conseguir despertar a consciência, né? Conseguir despertar a consciência de que alguém, na hora que alguém vai lá e filma, uma dessas pessoas que está assistindo, que fale: oh, por que você está querendo fazer isso? Por que você quer causar dor nele? Para que causar dor nele? Pô, o que está acontecendo? Quando a gente consegue chamar essa plateia para o nosso lado e do tipo, oh, para, isso não é legal, pô, a gente está conseguindo quebrar o bullying. Então é preciso a gente trabalhar por essa instituição de cultura, de falar das emoções, da gente ter essa cultura, de ter esse espaço de escuta dentro das escolas, dentro de casa. Então a gente tem que ensinar sim a falar sobre as emoções, falar sobre os sentimentos, falar sobre os pensamentos, discutir comportamentos, resolução de problemas, todas essas habilidades e principalmente também auxiliar que essas crianças e esses adolescentes possam vivenciar emoções positivas para criar esse amortecedor para suportar as dores que o cyberbullying e o bullying causam. Então eu espero que você possa instituir na sua instituição, na sua escola, esses espaços de escuta, para que a gente possa realmente ter uma cultura de saúde emocional e a gente possa ter sujeitos mais emocionalmente equilibrados e saudáveis. Certo? Espero por vocês no nosso terceiro workshop online de educação emocional positiva, que vai acontecer dos dias 20 a 27 de fevereiro. Um grande beijo. Tchau, tchau.